Muito boa noite. Nós estamos aqui em mais um Conectados em Cristo podcast. Irmão Helder, boa noite. Que maravilha, presente nossos convidados. Uma boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor a todos, amigos, ouvintes do podcast Conectados em Cristo. Pastor Delrian, hoje nós temos não um convidado, mas dois convidados, duas pessoas maravilhosas, fantásticas. E hoje eu quero te dar a honra, o Senhor que vai apresentá-los. Pois é, hoje nós estamos aqui felizes por receber esse casal, né, que tiveram uma missão bem abençoada, mas que teve assim um peso Sem dúvida. muito grande, né, que foi dar sequência no legado de um grande homem de Deus que é referência para muita gente. Referência na família, referência na igreja local, referência no distrito e referência no Brasil. Acredito que em muitos lugares onde as pessoas estarão nos assistindo, as pessoas vão lembrar do pastor João Pimenta, né, que foi presidente do Distrito de Minas Gerais e também vice-presidente nacional durante muitos anos da IPUB. Então hoje nós estamos aqui com o pastor Wilson, que é o seu filho, e com a nora dele, a irmã Marília, né, que os dois hoje cuidam da igreja do Canaã, do bairro do Cananzinho, na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. E quero que vocês se apresentem para os nossos seguidores. Amém. Boa noite a todos, né, ouvinte desse podcast. Nós estamos aqui, né, conectado com Cristo. Eu sou o pastor Wilson Pimenta, né, estou pastoreando a igreja do bairro Canaã, lá do Rio, assumindo, né, a responsabilidade, o legado que meu pai deixou, pastor João Pimenta, e nós estamos ali, né, batalhando, graças a Deus, com a ajuda de Deus, a força, né, em nossas vidas, estamos batalhando firme, né. Nós temos aqui, eu tenho do lado da minha esposa, nós temos duas filhas, né, Deus continua abençoando ela, e a nossa família, e a todos vocês ouvintes, em nome de Jesus. Paz do Senhor, boa noite a todos os ouvintes, né, irmã Marília, né, como já foi dito, esposa do pastor Wilson Pimenta, e aqui, né, nessa tentativa, né, de agradar a Deus, de servir a comunidade cristã, né, e a todos vocês também, se eu tiver oportunidade, né, com a graça de Deus, né, a gente levando, né, continuando o legado que o pastor João deixou. Maravilha, maravilha. Como já foi falado, né, pelo pastor Delrian, nós vamos falar um pouco do legado do pastor João Pimenta, tudo aquilo que ele representa não só para a nossa igreja, para o nosso ministério, mas acredito que para a própria sociedade ali dentro do bairro onde ele pastoreava. Mas antes de nós entrarmos na história, no legado do pastor João Pimenta, vamos falar um pouquinho do pastor Wilson e da irmã Marília. Eles já se apresentaram, mas me diga uma coisa, não só para mim, mas para os nossos ouvintes, a gente tem essa curiosidade. Como começou a história de vocês dois? Como vocês se conheceram? Conta um pouquinho pra gente como é que foi. A nossa história, assim, foi uma história bastante direcionada por Deus, né? Amém. Eu sempre assim, estava no ministério, eu sempre estava à frente, né, de algum trabalho, e eu sempre estava na vida de jovens, né, alguns trabalhos, sempre a gente se encontrava, e assim, Deus direcionou nós para um momento assim, tão especial, né. Eu naquela expectativa, né, assim, não tomava decisões precipitadas, né, e sempre pedindo a Deus, né, que é o melhor para mim, e via, né, eu tinha uma visão de ministério. Então, quando você tem uma visão de ministério, você também não pode, né, apavorar, né, fazer igual o salmista, esperar com paciência No Senhor. no Senhor, né. Então, aquela espera trouxe ir até encontrar, né, com ela. Então, teve assim, muitas divergências, né, muitos fatos, história que nós passamos junto, né, viagem, né. Nós tivemos uma convenção lá
no Rio de Janeiro, né? No IBA. Isso. Né? Lá nós começamos assim já. Vocês fizeram o nós IBA no conhecemos- Rio? Não, nós Não, fizemos foi aqui, uma né? viagem. Ah, já É uma fizeram. convenção. Tá Nós tivemos certo, é. convenção, acho que é Nacional do Jovem, lá no IBA, no Rio. Uhum. Também nós fomos, foi uns 2 anos, Patinho, onde Timóteo. Lá nós também se conversamos lá, fomos se conhecendo melhor lá, né? Ali através dessa viagem, desse encontro, né? É interessante, né, que eu sempre tive para mim, né, que quando eu tivesse um esposo, seria alguém enviado por Deus. Se tem uma escolha que eu não fiz por mim, mas eu deixei para Deus escolher para mim, foi um cônjuge. E é um conselho que eu deixo para vocês ouvintes. Se vocês quiserem ser felizes na vida conjugal, né, peça um direcionamento de Deus, porque só Deus conhece o coração do ser humano e o futuro. Então, pensando nisso, eu falei, Senhor, o Senhor vai preparar alguém, né, que preenche, né, as minhas expectativas, que vai me conseguir fazer feliz e que eu também possa corresponder e fazer feliz. Uhum. Né? E aconteceu, né? Nós envolvidos nos trabalhos, né, da obra de Deus, e foi acontecendo naturalmente, né? E aí eu pude reconhecer, né, que era a pessoa que Deus tinha preparado. E nós oramos para isso, né, para que a gente chegasse ao ponto do casamento, né, campanhas de oração, né? E Então, assim, Deus- foi algo que foi acontecendo, né, naturalmente. não foi nada planejado, foi Teve um evento na igreja mesmo, né? Aqueles trabalhos que a gente fazia na igreja, né? Isso foi até na Timóteo, né? Lá em Timóteo, lá no Cachoeira do Cachoeiro do Cachoeira do Vale. Vale. Né? E nós estávamos no trabalho, a pastora Evista chamou eu e ela para poder ajudar ela lá na frente, olha só. E de repente, né, as coisas foi sempre assim, caminhando. Então, assim, quer dizer, foi acontecendo de forma muito natural, né? E assim, sempre assim, dentro do projeto Proteção de Deus, assim, no ambiente espiritual. sempre os É. nossos contatos eram em Era trabalhos de igreja, de eram igreja. jejuns, era conversar. Mas assim, qual foi o dia, irmã Marília, que a senhora olhou e falou assim, gente, esse homem é bonito, esse homem é diferente. Além de ser filho do pastor João Pimenta, né, que tem toda essa bagagem também, que se olhou e falou assim, eu tô apaixonada por esse bonitão. Como que foi? Na verdade, foi com o tempo, né? Quando a gente começou a namorar, né, que ele me pediu em namoro, né, eu ainda não tinha o costume, já tinha tido alguns contatos no trabalho da igreja, Uhum. mas ainda não tinha costume. E eu sou uma pessoa, assim, muito reservada nesse Discreta, né? sentido, muito discreta, né? E eu busco muita direção de Deus. E quando ele me propôs, né, de a gente começar o namoro, eu falei assim, olha, eu não tenho costume com você, assim, aquele conhecimento, né? Eu sei que você é filho do pastor João Pimenta, que é líder do distrito da igreja, mas assim, com você eu A referência tenho é boa, costume. mas não é o suficiente. Eu acho que a gente pode começar. A gente pode começar, né? E aí vamos ver o que Deus tem para nós, né? Se ele vai aprovar isso. E me fala, e a irmã congregava onde e como foi o seu começo na fé? Porque o pastor Wilson, a gente sabe da história, que já era filho do pastor João, tinha uma caminhada, né, que já era da igreja, mas um pouco da sua história para as pessoas poderem conhecer também. Olha, eu nasci, né, com a minha mãe, caminhando já para o evangelho, não na Pentecostal Unida, né, Certo, mas meu pai toda a vida foi católico. certo. E aí a minha mãe é uma pessoa de muita fé, enfrentou muitas dificuldades. Eu sou uma pessoa simples, né, de origem de zona rural, e eu aprendi a ter fé com minha mãe, né? A minha mãe tem uma história de fé muito bonita, e aquilo me ensinou. Eu aprendi com ela a ter fé. E quando adolescência, né, quando eu estava ali nos meus 11 anos, né, eu senti necessidade, assim, pela verdade. E aí eu orei ao Senhor que eu queria estar numa igreja onde a verdade estivesse sendo pregada, né, como ela realmente é, que Deus me conduzisse. E eu tinha uma visão de uma determinada instituição, mas não foi para lá que Deus me levou. E a primeira coisa que Deus me cobrou, ainda nessa idade de 11 anos, era ler a Bíblia. Eu li a Bíblia a primeira vez, e muita coisa do Antigo Testamento eu não entendi, e aí Deus falou comigo, leia de novo. Aí, quando eu li novamente a Bíblia, aí a minha mente se abriu, né, para a questão da unicidade, do batismo em nome de Jesus, né, e foi onde eu vim
estar na Pentecostal. Tudo conduzido por Deus, nada assim que eu tivesse escolhido. Mas Deus foi me direcionando. Eu já tinha familiar que já pertencia, né, Ao à nosso IPUB, ministério, a à IPUB, IPUB, né? né? E já tinha falado para mim, mas a minha decisão foi diante daquilo que Deus foi Foi te direcionando, revelando foi ali. me revelando. E a irmã começou congregando em qual? Desculpa. Era A isso que eu irmã, ia a perguntar. irmã começou congregando em qual igreja? Pois Na ele vai cortar lá. Na A infância, irmã começou a congregar em qual igreja? Para poder dar o feedback lá para ele. na infância, né, ainda quando eu não tinha nenhum poder de decisão, eu ia na igreja, né, na IPUB da Índia, lá na comunidade rural Certo, de Alfier. Mas, quando eu fui batizada, foi na igreja de Cachoeira do Vale, certo. Em Timóteo. em Timóteo. Certo. Pastor Cesário foi o pastor que me batizou. Aí, logo em seguida, né, eu morava com minha irmã e ela mudou para o bairro João 23, lá não tem a Pentecostal Unida. Aí nós fomos congregar no bairro Novo Novo Tempo. tempo. Na época, era pastor Elias Fazendo, que era o pastor de Sim. lá, depois ele mudou para o sul, e pastor Milton José assumiu Assumiu. a direção lá. E aí, quando eu comecei, né, o namoro com o Wilson, já era na época do pastor Milton. Ah, Maravilha. O pastor Elias até tem um trabalho bom com o ensino da escatologia, né? Sim, Depois um dia nós vamos convidá-lo, né, para Isso. falar também sobre essa área. conhecimento muito vasto. Isso. A gente também vai estar abrindo espaço para nossos pastores, né? sim, nós temos Falamos também sobre o pastor Delvaí pastor esses Delvaí. dias, Nós porque temos quando- mestres, né? Isso, quando- Louvado seja Deus por isso, que dentro do ministério nós temos pastores com a capacitação, assim, muito grande, muito elevada em assuntos que a gente sabe Específicos. que não são assuntos simples. Além de requerer revelações de Deus, essa parte espiritual, são assuntos que requer ali muito estudo, né? Muita Exato. aplicação de estudo. Então, é do nosso desejo a gente convidar pastor Delvaí, nós já chegamos a comentar, Abrir pastor Elias temas, agora. temas específicos, né? Para que eles possam discorrer Isso, isso. alguns temas para os irmãos também terem. Temos também o pastor Geraldo Afonso, né, Isso. para trazer. Enfim, o que não falta é tema, né? para a gente trazer, né? Mas, pastor Wilson, e o senhor sempre ficou ali no Cananzinho, já congregou em outro lugar? Não, eu sempre fui ali, né? Na igreja, né? Cananzinho. Eu, na minha infância, aos 7 anos de idade, eu já, assim, fui batizado com o Espírito Santo já. Com A gente, 7 anos. a gente já brincava, né? Aquelas brincadeiras de Fazer culto, pregar, cantar, né? aquele sistema todo. Então, fui crescendo, né? Aí teve, assim, a gente já... Um período, fiquei um pouco afastado aí dos caminhos, né? Aí depois retornamos, né? Aí fiquei assim, ao lado, já comecei a ficar ao lado do meu pai, né? Tinha uma igreja ali no Cananzinho muito boa, e o pastor Pimenta, ele era um homem assim, que viajava para os distritos, né? Uhum. E, sim, formou muitos líderes bons, né? Então chegou um período que já não ficou mais ninguém. Aí eu mesmo tive que, dessa vez nós tivemos lá o pastor Fernando, o pastor Fernando foi para o Ipaba, né? O pastor Nelson, tá com a Guilherme Betânia, pastor Delvaí, pastor Zé Milton, né? E pastor Elias, a irmã Elisa, né? Saíram, foram assim. Então, quando a pessoa pedia alguém para poder enviar alguém, aí vinha alguém que tô dando socorro aqui. Aí não tinha, então era eu, e eu assim, estava como membro lá, né? Não tinha sequer certa experiência, né? Então eu saía, né? E ia atender as necessidades daquela igreja. Quer dizer, os outros já estavam tudo saindo, já, né? Estavam tomando conta de igreja, então quer dizer, chegou um momento que ele, né? Não ficou quase ninguém com ele. Então aí eu tive que já aderir a essa posição. Assumir essa assumir responsabilidade, Então, né? quer dizer, muitas vezes eu enviava eu para o Ipaba, né? Era meu pastor Francisco, estava lá, aí eu tinha que ir lá, ficava lá, né? Vários outros lugares, né? Manuel Maia, Macuco. Macuco mesmo tinha vez que tinha que sair e pegar, que não tinha transporte, igual tem hoje. Tinha que eu pegava o ônibus, uns 4 ônibus para poder ir lá e voltar, né? Acabava o culto rapidinho, pegava o ônibus e ia embora de novo. O pastor Milton conta a época que ele ficou lá um tempo também, assim, era o tempo de encerrar o culto, não podia estender, chamada de altar, nem pensar, correr pro ponto, e quando perdia o ônibus, o outro era acho que 2 horas 2 da depois. manhã. Transmissões. Eu costumo dizer, eu estava até falando, não sei se foi com algum pastor amigo meu, que eu falei que a gente
a gente fala que a nossa igreja não é fácil, mas a gente mora em casa que a gente não edificou, né? Isso. Porque hoje as coisas estão muito mais fáceis. Mais né? fácil. A gente já está colhendo um pouco do fruto do que os outros para trás já sofreram mais um pouquinho, né? Porque Né, pastor? quem é que pegou todos, né? Que iniciou, o início sempre é mais difícil. Isso. Né? Aí nós estamos vendo assim, os frutos, né, de hoje. Então, quer dizer, o pastor Pimenta liderou, né, movimentou e colocou, capacitou Desbravou, né? e espalhou, mandou o IT, né? IT, mas fazer discípulo. Fazer discípulo. E ele fez discípulos e enviou. Então nós vemos que chegou o momento que todo mundo fez assim, ó, o pastor Milton, né, do Valadares, né, o José Milton, né, Valadares, então ele foi para São Paulo, ficou um tempo em São Paulo, depois voltou, subiu lá, né, então quer dizer, os outros foram saindo, aí chegou o momento, e eu estou lá como um membro, sem experiência nenhuma, aí o pessoal, pastor Pimenta, socorre aqui. Aí eu tinha que sair fazendo, né, essas áreas, tinha que assumir. Pois Né? é. Eu fui para Taúmirim, ficava lá, aí voltava, ia para outro canto, não tinha aqueles recursos, né? E a igreja, nesse momento também, graças a Deus, foi muito boa a fase, uma das melhores fases da igreja foi essa, que a igreja estava crescendo, né? Um avivamento, crescimento. Então você tinha que, né, e sempre estava mantendo lá. E algo muito, muito bacana nessa parte de fazer discípulo, porque algo é você fazer discípulo dentro de uma perspectiva de trazer alguém para Cristo. Uma outra visão é você fazer discípulo para liderar. Então, o pastor João, ele foi assim, ele foi muito excelente nisso, né? Ele era um visionário, Um né? visionário. E eu comentei isso recente, não sei se foi com o pastor Milton, esse tato que o pastor João tinha de identificar o ministro. Então, assim, a gente pode dizer que a igreja do Cananzinho, por um período de tempo, ela foi uma escola de profetas. Muitos saíram dali, assim como a igreja do Cachoeira do Vale, da pastora Elisa, né? Então, assim, como eu estava dizendo, uma coisa é você fazer discípulos para atrair as pessoas. Outra coisa é você já estar dentro do ministério e ter essa sensibilidade de fazer os apontamentos daqueles que Deus escolheu. Porque não é um presidente distrital que elege o pastor. O chamado pastoral ele é muito específico, é Deus quem decide, agora tem que ter esse tato da liderança de conseguir identificar, não, aquele ali tem um chamado de Deus. E aí a gente vê, né, ao longo do tempo que o pastor João conseguiu fazer isso assim com muita excelência. Fato disso que quando eu escuto o pastor Milton contando como foi a consagração dele, e hoje eu vejo o pastor Milton com a sua carreira como ministro, falo, então o pastor João foi muito assertivo quando ele te consagrou a pastor. Então a gente vê essa sensibilidade, né? Pastor Wilson, em quais áreas vocês estão atuando ali hoje no Cananzinho? O senhor como pastor, a irmã Marília está auxiliando o senhor lá como sua esposa, mas departamentos, como é que está a estrutura da igreja lá? Fala um pouquinho do trabalho de vocês na obra lá. Hoje a estrutura da igreja, hoje nós temos assim, né, nós passamos por alguns momentos, toda assim tem as lutas e aflições, né? Sim. A gente enfrentamos, né? E muitas vezes chegou um período na igreja, né, que para nós assumir a igreja, olha, não foi fácil, né? Eu confesso que não foi fácil, porque é uma pressão muito grande, né? Nós estávamos assumindo o lugar de um líder, né, que pegou umas cargas nacional e distrital. Então, quer dizer, é uma força muito, muito grande, assim, de poder que tinha e também de ataque. Então, quer dizer, as coisas não iam, né, a fluir. Então, a gente buscava muita sabedoria de Deus, né? Orava, pedia muito Deus direção, sabedoria, os ataques veio, mas firmamos, mas sempre, né, o pastor perguntava, ia na igreja, perguntava como é que está a igreja? Que você é um homem de fé e de oração, sempre estava orando, e orientava meu filho, vai assim, meu filho, caminhe dessa maneira, caminhe dessa forma, né? Tínhamos também pessoas, né, que ajudavam, mas um dos pontos mesmo mais fortes que nós, assim, ajudou nós muito na direção da igreja, foi nós mantermos, né, o conceito do pastor Pimenta e o ensinamento que ele deixou. Então, nós
nós colocávamos, tentávamos colocar a igreja mais na direção, né, que ele instruiu. Daí falou assim, "Olha, nós temos que assumir isso aqui, vamos caminhar, vamos avançar." Né? A minha esposa ficou um tempo também na direção das filhas de Sião, tomando conta do departamento, né? E nós focamos muito nesta área. Questão da Também santidade, isso, da santidade da E igreja. quantos anos o senhor tinha quando o senhor assume a igreja do Cananzinho? Quando eu assumi a igreja, eu estava com uns 35, 36 anos. 35, Entendi. 36. Nega assim, Um jovem, né? eu posso Não que o senhor não esteja jovem, tá? Não é isso. Mas um jovem. E aí eu entendo que o senhor teve uma estratégia muito assertiva, né? Um jovem não quis trazer nada novo para a igreja e tentou ou manteve ali aquilo, o legado do seu pai, bem na essência mesmo. sim, foi uma responsabilidade muito grande e eu lembro que a gente se sentia assim, era como Moisés deixou um grande legado e agora o Josué tinha que Assumindo. assumir, né? E Josué foi para a oração. Era mais ou menos assim que a gente se sentia, né? Pastor João com aquela influência toda e nós cá no nosso anonimato, né? E Eu imagino o peso da comparação, porque às vezes nós seres humanos, a gente não tem essa misericórdia toda. E aí imagina vocês dois chegando, o pastor João, Deus leva, e o Wilson agora tem que assumir com a Marília, e todo mundo comparando, né? Quer essa igreja do mesmo jeito, esse pastor do mesmo jeito, mas o Wilson não é o pastor João. O pastor João era o pastor João, né? E aí a igreja vai, com certeza, sofrer seus revés, ter suas dificuldades, passar por seus vendavais, mas o que eu louvo a Deus é que tá aí, graças a Deus, né? De pé, viva mais do que nunca e mãe de tantas outras igrejas. Porque o que a gente vê na história da igreja do Cananzinho é que todas as dificuldades que a igreja passou sempre foi multiplicando, gerando, né, novas igrejas, gerando filhos na fé. Então, a igreja, ela tem essa célula que o Helder falou, de ser uma matriz de novas igrejas. E, por exemplo, nunca foi perdendo pessoas para o mundo. Ah, não, porque tem tantas pessoas desviadas no mundo. Não tem. Hoje o que a gente vê aqui em Ipatinga, quantos bairros, como o Wilson falou, no Limoeiro tem. Pedra No Branca, Pedra Branca, né? Temos Betânia. irmãos para Betânia, Esperança, né? Para todo canto que você vê aqui no Vale do Aço, você vai ver. E hoje também, nós temos também, ó, a gente fugiu mais ou menos assim. Nós temos vários irmãos que saíram, daí foram para outros lugares. Né? Nós tivemos um irmão que foi para o lado lá do norte, lá, que o pastor falou com você, ô pastor, você não tem mais uns cada irmão desse para mandar para mim? Não, eu falei, você me quebra aí, ué. Aí não tem jeito, não. Aí nós tivemos. Irmão bom assim, os pastores querem, né? Quando vê que é aqueles irmãos complicados. Nós temos o irmão lá que começou lá, com nós lá, né? E muitas vezes a gente pegava no pé dele, né? Aí ensinava aí, falou, não, eu quero ser do ministério, então vamos trabalhar. Hoje ele foi lá para o lado do norte, né? Foi para o sul, agora acho que ele está para o lado do Pernambuco, que vai lá. E eu fico feliz que ele agora acho que já entrou no ministério, né? Fez o IBA lá, viu que é o irmão Oswaldo, né? A gente tem o irmão Ronaldo, né? Um excelente instrumentista, tá ajudando demais lá no Pará. Quer dizer, a gente sempre feliz, sempre fala, ó, você vai lá, seja melhor do que você foi aqui. Porque chegar lá, você vai ser reconhecido como que você era membro do Pastor Pimenta. Né, que o Pastor Pimenta ainda, graças a Deus, ele tem um bom nome, onde é que você chega e fala assim, ó, Pastor Pimenta, todo mundo... Não, né, quando assim é falado o nome do pastor João Pimenta, ainda há uma... sim, um respeito muito grande. O Ronaldo também está no Pará, né? Tá. Mais um. Então, falar nessa comparação, eu acredito que é inevitável, né? Porque eu acredito que vocês dois receberam com certeza uma missão que não foi uma missão fácil, né? E hoje eu vejo, graças a Deus, que a igreja do Cananzinho
ela tem vivido um período de estabilidade. Às vezes eu converso muito com o irmão Rodrigo, né, que é uma pessoa que eu tenho, graças a Deus, uma amizade, uma ligação, e ele fala muito, né, do trabalho do Ministério de Louvor que ele tem feito ali com o Alisson, tem formado novos instrumentistas, né? O trabalho de evangelismo que vocês também têm feito. E eu queria que a irmã Marília falasse um pouco desse trabalho, das visitas, dessa questão. É interessante, né? Só falando um pouquinho do trabalho de instrumentistas, né? Essa questão de enviar, né? Nós chegamos numa época que quase todos os nossos instrumentistas saíram para outras cidades para a questão de trabalho, né? Mas eu louvo a Deus que exatamente essa visão de estar sempre formando, né? Vendo alguém no meio dos jovens, dos adolescentes que tem aptidão para o lado do instrumento, né? E aquele incentivo para entrar no aula de instrumento. E graças a Deus que a igreja ela não chegou a ficar assim de tudo sem instrumentista, né? E realmente, né, é um trabalho muito bom. No louvor ali, a questão de evangelismo, de visita, né? Toda quarta-feira a gente tem a oração das 15 horas, e após a oração a gente tem uma visita, seja na casa de um irmão, ou seja na casa, né, de uma pessoa que não seja da igreja, né? Nós temos esse trabalho. Qualquer pessoa que chega, precisa de visita, né? Eu, meu esposo, nós estamos ali, né, prontos para fazer esse trabalho. Tem algumas irmãs piedosas que também nos acompanham. Tem umas dorcas por lá, né? Tem umas dorcas, né? Porque o trabalho na obra de Deus é isso, é voluntário, né? Isso. A gente sozinho, a gente não dá conta de fazer tudo. Então, a gente pede a Deus que envia trabalhadores e vai reconhecendo os trabalhadores que Deus vai mandando. Vocês também têm uma parceria, pastor Wilson, com o Valdeci, né? Com o pastor Valdeci, que é o seu cunhado, né? E tem uma aliança com a igreja do Pedra Branca, né? Que vocês trabalham em parceria, né? As duas igrejas. Tem uma aliança ali, ela funciona como congregação dali do... Porque quando era o prefeito Pastor Pimenta, nós enfrentamos essa dificuldade, porque teve um problema lá no Pedra Branca, né, que envolveu o pastor lá e a coisa desandou, né? Então não ficou bom. Então, quer dizer, muitas vezes a pessoa falou que ia fechar. Então, nesse caso, até o pastor Pimenta estava vivo ainda, pôs alguém lá, e a pessoa também não ficou, não vou ficar não, porque, né, achou muito pesado. Difícil, Tava... né? Aí, quer dizer, nós tivemos que assumir, e muitas vezes tivemos que, né, a igreja teve que ficar um pouco sacrificado, né, assim, a gente agradece muito a Deus, né, pelo obreiro Rodrigo, o obreiro Vanderlei, que nos, né, apoiou, fortaleceu muito nós ali. Então nós tivemos ficar muito ali, muitas vezes no Pedra Branca, dando aquela assistência lá. Muitos falam, agora a igreja fechou. Aqui vai acabar. Inicial, né? foi O período foi difícil. muito terrível. Então nós começamos a batalhar lá e íamos em frente, né? Também tivemos um problema também lá também assumimos também o industrial, né? Colocamos o irmão João Batista, que ficou lá também, auxiliando no industrial, né? Aí tinha o irmão Milton, que era na Esperança. E aí nós fomos batalhando, e daí o pastor Pimenta desse repente adoeceu. E nós tínhamos, né, que batalhar, graças a Deus, fortalecemos bem lá. Agora o pastor Valdeci está lá, está fazendo um bom trabalho. A igreja nós estamos firmou, falando de igrejas hoje, né, do industrial, do Pedra Branca, igrejas hoje consolidadas, né? Temos um Quando- também. Isso, quando se fala congregação, o que vem na mente é um ambiente pequeno, simples, humilde, com poucos membros. E esses dois lugares, né, Industrial e Pedra Branca, a estrutura que tem hoje são de igrejas de grande porte, né? Eu que já caminho para Minas aqui há praticamente 20 anos, né? Quando eu fui no Pedra Branca, era bem menor. Depois que assumiram lá, né? Foi feita ampliação, né? Uma igreja nova, né? Então hoje é uma estrutura totalmente Eu diferente. tive a oportunidade de fazer o IBA com o pastor Valdeci, né? Sim. Quando o senhor falou sobre estrutura de igreja, teve uma época que ele chegava no IBA morto de cansado, porque ele estava mexendo com muro, com obra. Eu olhava para ele assim, eu falava que você tá morto, homem. Ele, muro, Tirando da igreja. muitos barrancos por lá, né? Então, quer dizer, foi assim, a gente passou a esse período e assim, o pastor Bento passou isso para nós também, né? Que quando ele começou a construir a igreja lá também do Canãzinho, não foi fácil, né? A situação foi totalmente difícil há muito tempo atrás, né? Hoje não, hoje nós vemos os tempos hoje, né? Só construir com facilidade, A já gente tem mais tem facilidade, tem, né? Antes não, antes
Muitas vezes tinha que buscar uma água lá embaixo, naquele córregozinho que passava lá embaixo, trazia na bicicleta o saco cimento, entendeu? Muitos a gente participar daquela construção, pastor Delvaí, irmão Pedrinho, né? Eu creio também Que é até que muito trabalho o voluntário. pastor Fernando também deve ter participado, viu como que era a situação, chegado lá. Então, quer dizer, aqueles pastores daquela época, era uma época que viu o líder também Se doando. se doando. E quando eles foram assumir as outras igrejas, eles se doavam também. Então, quer dizer, os líderes também doador que pegou É uma líder. característica de um líder. De um O líder, líder, ele aí. precisa inspirar os seus liderados, independentemente da circunstância desfavorável que seja. O liderado, ele tem que olhar para o líder e pensar assim, poxa vida, em meio a tanta dificuldade, a pessoa tá ali, tá resistindo, tá com resiliência. Então, nós estamos falando de homens, né, pastores, ministros, que hoje a gente lembra com muito carinho, não só do pastor João, mas de outros pastores que a gente sabe que não é tão fácil, né? Difícil. Mas aproveitando, né, esse momento que a gente está falando especificamente do pastor João Pimenta, eu não me lembro, porque eu ainda era muito pequeno quando ele faleceu, né? O que eu conheço do pastor João é o que o pastor Milton fala. E o pastor Milton sempre fala dele com muito carinho, com muito respeito, assim, você sente no falar dele que é algo verdadeiro, é algo com muito amor. E aí a gente percebe que não foi um homem comum, né? E aí, pastor Wilson, eu tô falando tudo isso, o que mais te lembra no seu pai? Que assim, você lembra dele como ministro, que depois eu vou fazer essa pergunta, eu quero que você me responda o que você lembra dele como pai, esse relacionamento pai e filho. Mas como ministro, o que mais chamava a atenção do seu pai? Meu pai é assim, um dos pontos dele, que ele se doava para a obra, né? Doava para a obra, para a igreja, e trazia essa instrução para nós. E nós não interferia também. Assim, o que nós pudéssemos fazer para apoiar, ele apoiava, né? E muitas vezes eu chegava em casa, olha, meu pai assim, ele sempre estava lá no quarto dele orando, né? Buscando a direção de Deus, né? Não reclamava, veio passar problemas, luta, aquelas reuniões que eles tinham, ele chegava, sempre chegava rindo, né? Falando, não se comentava, né? Os problemas que ele enfrentava, ele não trazia para nós. Ele trazia aquela expectativa para nós que sempre ia dar certo, né? Mantinha firme, no posicionamento dele da obra de Deus. Então, quer dizer, aquela insistência, aquela convicção que vai dar certo e que Deus estava com ele. Ele foi um grande homem de Deus. Assim, inspirava muito, principalmente nós, a da família, né? Então, quer dizer, já passava a época, meu pastor Pimenta, ele chegava do serviço e direto para viajar, ou talvez voltava Já é direto para o trabalho. Ele veio de É. qual cidade, pastor Wilson? Ele veio de Bocaiúva, Guaraciema, em Bocaiúva. Norte de Minas? Norte de Minas. Aí, através do trabalho, ele mudou para a cidade de Patinga. Uzi Minas, na época. Aí foi para. Aí não. Devido ao problema de saúde, problema que ele teve, ele não fechou direto na Uzi Minas, aí fechou ele na Uzi Minas Mecânica, a Uzimec. Certo. Uzimec. Então ele começou esse período dele aqui na cidade de Patinga. Então a igreja, quando nós começamos a igreja aqui, a igreja ali no centro de Patinga, na Rua do Buraco, né? Aí o sargento Zé Alves tomava conta desse período ali. É a família da esposa do pastor Delvaí que tem que são parentes desse pessoal, onde começou. São parentes deles. Onde eles iniciaram o ministério Parentes de onde aqui. iniciou no Iniciou, começo aí- do centro. Isso, tinha esse trabalho. Então, hoje nós temos, né? A minha mãe, da irmã Dalva, e a irmã Maria Afonso, né? Que São desse são período. desse período. São as aí. pioneiras São as aqui pioneiras. em E a Patinga. irmã Luísa também, né? Que Vocês lembram a época? Isso deve ser década de 70? Mais ou menos essa ideia de 70, né? Aí o que acontece? A igreja começou ali, então o Zé Alves, depois o Zé Alves não permaneceu,
Aí veio o Antônio Leal. No centro, Mas você do fala lá, Pedrinho. lá pro lado da rua 28 de abril? 28 de abril, que a parte de baixo agora eles falam novo centro agora, né? Certo. Havia onde, era um Onde antigo rural, que sempre eles falam eles isso. instalam circo, Circo ali naquela parte aí no pro Veneza. Aquela baixadinha, bem de frente aquela ali, baixa- onde- aquela baixadinha ali perto onde tinha uma livraria evangélica. É, Isso. a igreja é localizada ali, bastante tempo. Aí depois veio o Antônio Leal, né, que veio, assumiu, não permaneceu, né, não permaneceu. Aí o pastor Pimenta ficou. Aí depois mudou cá pro Canaãzinho, Certo. né, aí fez a igreja do lado da casa dele, que tinha, comprou 2 lotes, mas nós moramos no lote, do outro lado era a igreja. Ele construiu a igrejinha ali. Aí Primeiro, na Rua Vermelha. então, primeiro, antes de ter aquele templo grande, Isso. onde a igreja é É. hoje, teve uma igreja menor, Menor. Numa outra rua. numa outra rua, Isso, cá na Rua que Vermelha. era anexo à casa Dele. dele. Aí ele comprou os 2 lotes, aí mudou de lá pra cá, pro Canaãzinho. Aí ele construiu a igreja num lote e no outro a casa dele. A igreja fluiu, foi crescendo a vida. Depois nós mudamos, comprou lá na Rua Eclesiarte hoje. Há um que- tempo aí na Eclesiarte. que é onde é hoje. o E templo interessante lá, né? que essa parte do bairro, né? O nome das ruas é tudo Tudo bíblico, né? Porque Eclesiástico. no Canaã, É os profético nomes do isso, hein? Canaã são tudo Tudo bíblicos. bíblico, Isso, isso. Interessante. Eu acho que os pastores, quando vêm lá, que faz muita reunião, né? E os pastores de Minas vão muito ali no Canaã devido às reuniões do distrito, que acontece muito lá. Porque são as 2 igrejas que são bem usadas aqui, ou no Canaã, né? Ou muito, às vezes, em Timóteo, né? Isso, Ou no Cachoeiro do Vale, no Novo Tempo, né? Uhum. Então, aqui dá para ver que sempre no Canaã dá muita rua bíblica, né? Havia só um do número bíblico. Nome bíblico, é. Então, quer dizer, aí fomos subir para aquele local ali, e o acesso não era, né, nada fácil, né? Mas inclusive até o Pacheco, né, também é dessa época antiga também, e fala assim: pastor João, será que essa igreja lá em cima vai encher igual essa aqui? Será que vai encher? Então, muitas dificuldades, né? A igreja ficava num lugar mais alto, o Otto sabe. Então, para construir naquela época não era fácil, não tinha asfalto. carro, não tinha a recurso. Quer dizer, a vida missionária do pastor Pimenta, dessa época, não foi fácil, né? A gente, pessoal, vai ser mais uma. Foi totalmente. Pastor Wilson, então quer dizer que hoje em dia a gente vê quando o distrito pega e fala: nós estamos precisando de um obreiro para ir para uma cidade. Ele diz: não, o distrito tem igreja, tem uma casa, ainda ajuda com a pré-blenda, e você vê um bocado de obreiro que Não ninguém tem. se habilita. Aí o camarada nem tinha pré-blenda, nem tinha igreja, nem tinha casa, e quis, né? Você vê como. Você vê, muitas das vezes a construção. Tá Muitas das complicado. vezes, as construções, igual aquela igreja lá do Canazinho, muitas vezes a construção ali, ele tirava dinheiro do próprio bolso dele, colocava um saco de cimento numa bicicleta, carregava, né, pra subir. E porque- eu era menino, nós íamos para ajudar, nós ficávamos brincando na terra. Nós ficávamos brincando na terra. Ao invés de ajudar, atrapalhava. Nós estávamos juntos lá. Quem tá nos ouvindo e vê a igreja do Canaãzinho hoje, naquela rua, a gente tá falando de uma rua hoje que tem prédio, tem galpão, Calçamento. tem comércio, é asfaltada, né? A rua, mecânica. Não imagina. Eu mesmo, assim, não imaginava toda essa dificuldade. Né? E a igreja do Canaãzinho é uma igreja muito utilizada. Eu mesmo, quando eu preciso de fazer um trabalho, departamento de homens aqui em Ipatinga, sempre a gente procura o pastor Wilson. Aí ele só faz um pedido: olha, minha Coca-Cola. Eu trouxe a minha Coca-Cola, pode utilizar a igreja, a cozinha da igreja, a estrutura da E igreja. é uma igreja que foi feita muito estruturada, né? A gente vê que ali muito estruturada. já deve ter um bom tempo que foi construída, e que quando um projeto é muito bem feito, você vai ver que com o tempo vai precisar trocar revestimento, né? Mas Porque foi muito bem feito o o templo. projeto daquela igreja antes foi uma igreja que foi feita assim, através da emenda. Fazia um pouco, emendar, por causa dos recursos, né? Certo. E também você vê que não tinha calçamento ali. E você vê que a igreja ficava cheia, que era tempo de chuva, barro, sujava a igreja toda, né? Nós temos aqui, né? Você vê o pastor Fernando participou muito daquela época lá, né? E via como que era a situação. Era tempos antigos, então não era fácil a construção daquela época. Olha só, o pé da banca mesmo, o pastor Pimenta ia de bicicleta, né? Fazia culto lá 3 horas da tarde, voltava para o povo. E aí nós estamos falando de uma distância o quê?
Vamos Quanto? 15 quilômetros, mais ou menos. 12 a 15 quilômetros? Hoje é 15 Nessa média aí, quilômetros. né? Cachoeira do Vale também, ele ia de ônibus. Tem mais né? crente assim não, Até- gente? É. Mora na porta da igreja. Nós que ia lá fazer culto, E não vai na igreja. Então, nós que ia fazer culto hoje, assim, ajudava lá, né? Nós era menino, nós ia para brincar. Então, os outros irmãos que iam, chegavam no Barra Velha, o ônibus ia até a Viçosa e depois tinha que seguir a pé. Aí acho que dava uns 4 ou 5 quilômetros a pé até no Barra Velha. Aí nós Pedra Branca. ia lá, o culto era às 15 horas, para voltar para o culto à noite. Entendeu? Aí o que acontece? A igreja funciona dessa forma. Na época, o pastor Nelson só tinha um Fusquinha, o pastor Nelson. Então o pastor Nelson saía com o pastor Pimenta, alguns agora ia para o Mirim, ia para outro O lugar. pastor Nelson era tipo o Eliseu do pastor Pimenta. Isso, aí, É isso? ele tinha tudo que tinha um carro na igreja era eu, que era o Fusquinha dele. O Fusca. Aí o pastor Fernando foi ser o Eliseu do Nelson, foi assim? Isso, depois, aí veio o pastor Pimenta, depois veio o irmão Gessi. Vai. Aí depois o irmão Gessi arrumou um carro. Aí depois os dois que tinham carro, o pastor Nelson e o irmão Gessi. Aí o irmão Gessi, quer dizer, esses homens que conduziam o pastor Pimenta para um lugar mais longe. Por exemplo, tinha que ir em Valadares, tinha que ir em Itaúmirim, tinha que ir em Manhuaçu, aí conduzia. Entendi. Aí já ia de ônibus, não, e os irmãos levavam ele. Levavam, né? Chegou É. uma época também que o pastor Milton É. viajou muito com ele, Então, né? Aí depois vai chegando, né? O pastor Fernando, né? E foi, quer dizer, em Caixa do Vale, a Elisa mudou para Caixa do Vale, pastor Elisa, né? Ficou em Caixa do Vale um bom tempo, pertencia lá. Pastor Pimenta. A Elisa era daí da sede? Ia dar certo. Era do Canaã. Era da Canaã. Quer dizer, quando ela foi para Caixa do Vale, quer dizer, olha só, uma pessoa, uma alma só, hein? Pastor Pimenta ia dar assistência a ela às 15 horas. Então quer dizer que ela foi essa alma estratégica no Timóteo. A gente tem lutado pra ela vir aqui, né, também. É, ela vai vir. Ela Ela vai tem muita história para nos contar. É. Tá, pastor Elisa, ó. Convite da senhora, tá? Então, quer dizer, aí ela lá, quer dizer, pastor Pimenta ia dar uma assistência a ela. Então, quer dizer, e muitas vezes chegava até naquela ponte ali, que depois acho que não tinha condição, né? A ponte ali entre Ah, Fabriciano e Timóteo, né? Entendeu? Depois o pastor Pimenta tinha que seguir até lá em Cachoeira do Vale, dar uma assistência a ela. Só tava ela só, porque o Ascendino ainda não pertencia à igreja na época, eu acho que não pertencia. Depois que ele veio. Aí depois que veio, o pastor Pimenta dando assistência, né? Fortalecendo ela, aquele negócio todo. Por isso que eu falei assim, ele tinha uma visão missionária de amor para aquela alma e tinha assim, acho que uma visão, é Deus. Que disse, ó, você vai dar fruto aqui. E fala, você vai dar fruto aí. Você vai. E de repente você vê que através da pastora Elisa, a igreja espalhou lá. Se expandiu. A gente está falando de uma igreja que dela saíram muitos ministros, né? Dela saiu todas de Timóteo, né? Timóteo. E de Berlândia. Timóteo Pastor Rogério. várias para Minas, né? Então, quer dizer, Então, assim, essa igreja do Canaãzinho, ela foi a matriz, é né? uma atriz. Né? Uma igreja que, né, segurou tudo, mas não foi fácil, né? Quer dizer, o pastor Pimenta não foi fácil. E aqueles pessoas que ele tinha ao lado dele, ele incentivava, né? Você vê, olha, o pastor Pimenta, ele veio para o ministério em 79. Me dá a credencial Entendeu? dele aqui. Você tava me mostrando Aí ó, aqui. você vê, ó. Eu Quando abri ele aqui, foi eu vou consagrado, ó. mostrar aqui, ó. Não sei se dá para pegar. Olha a foto dele aqui, ó. Tem a foto dele aqui. Aí tem aqui como ele foi tá mostrando aqui uma assinatura. Quando ele foi batizado, né? Quando ele veio para a igreja. Uhum. Tem uma assinatura dele aqui que ele foi eleito presidente distrital em 1979. Eu nem nasci do ano, eu nasci em 82. Em 79 ele foi eleito presidente distrital. Eu nem sonhava em nascer. Hã? E ele continuou. Aí depois ele veio. Aí quando ele veio e assumiu. Aí aqui, ó, em 98 ele foi eleito a vice-presidente nacional. E ele continuou desde 79, né, até o 2003, sua morte. Então ele ficou presidente distrital até o falecimento e de 98, quando foi eleito vice-presidente nacional, também até o falecimento. Então ele ali com o pastor Beni eram os dois, né? Sempre na diretoria nacional. E quando ele assumiu o distrito, então, quer dizer, só tinha igreja aqui em Patinga, Valadares e lá em Santa Efigênia. Isso, a igreja de Santa Efigênia, no centro de Belo Horizonte. Com uma sede, né? Aí na época até o pastor, tinha que os missionários, o pastor Johnson, né? Teve aqui, tinha o pastor Samuel, o pastor Steve Baker. Então era três.
Então, Valadares, aí e aqui. Santa Efigênia. Santa Efigênia. Santa Efigênia ficou como a sede do distrito, né? De sede forma assim jurídica Isso, falando, né? isso aí. Então, quer dizer, aí o pastor Pedro ficou como presidente distrital. Aí tinha a diretoria que foi formar, né? E aí depois a igreja começou já A Expandir. expandir aqui na a nossa, expandir na nossa na região nossa aqui, aí em Belo Horizonte, começou a ir para outros lugares, Manhuaçu. Então, assim, pastor Wilson, o interessante é que a igreja ela chega em Minas por Valadares, né? Ela chega em Valadares. Isso, A sede administrativa ela fica em Belo Horizonte por causa dos missionários. Aham. Porém, aonde o boom do crescimento acontece é no Vale do Aço, Vale do Aço. através desse homem humilde aí, né? Que quem olhava para ele assim, Não, naquela tranquilidade, não imaginava, né? Chegou Né? um período Um da poço vida de dele, verdade. Ele era que tranquilão, né? teve uma pessoa de outro ministério que ofereceu ele, foi rapaz, sai desse ministério, isso aí, desincentivando ele, né, tirando toda a motivação dele, tentando, não, isso não dá nada não, tal, vem pro nosso ministério aqui que você vai ter, fez as propostas primeiro, falou, não, vou permanecer, fiel permanecer aquilo aqui, ao chamado que né, Deus. e você vê que ele permaneceu, foi, né, firme, permaneceu e foi assim, quer dizer, não desanimou, né, hoje o distrito hoje tem uma estrutura boa, graças a Muito Deus, organizada, da né? organização, Acredito que a nível nacional, nosso distrito é um dos mais bem organizados, sempre né? pastor, por exemplo, pastor Bena, né? Sempre falava, não, nós temos, em Minas está tranquilo, nós temos o pastor Pimenta lá, e ele que... E E esse período dele ainda, como vice-presidente nacional? ele também chegou a ser supervisor da região sudeste, essa região que ela, Uhum. né, E, supervisionava a região. E sem dúvida, o que nós temos hoje no nosso distrito, não só a nível espiritual, mas a nível administrativo, toda Patrimonial. essa organização, todo o patrimônio que se tem. Hoje nós temos o pastor Milton como presidente, que foi, a gente pode dizer, um discípulo do pastor João. Tudo que nós temos hoje, a gente tem que atribuir parte disso, ou boa parte disso, ao que o pastor João Pimenta desenvolveu, sem dúvida. E uma coisa que era interessante que eu noto é que ele tinha, na humildade dele, uma visão muito ampla, porque ele, ao mesmo tempo que tinha no administrativo, ele tinha também no teológico, né, no ensinamento bíblico, enviava, como ele enviou o pastor Delvaí, né, para estudar no IBA, e outras pessoas que ele incentivou, né, para quem queria fazer o IBA, ele incentivava, né, ajudava as pessoas ministerialmente, aqueles que tinham chamado, né? Então era uma coisa bem interessante o jeito do pastor João agir. Ele era um líder mesmo natural, Assim, né, Nato? E aquele homem também que não gostava assim, de aparecer. Negócio dele, ficar no cantinho, ficar no meio do povão, muitas vezes pessoas, né? Talvez nem sabia que ele era Um um presidente líder, né? distrital. Ela viu todo mundo, suportava, né? Lá do distrito da Bahia, nós tínhamos um homem que ele era assim, um pastor de Planalto, pastor Antônio Costa. É uma das maiores igrejas que nós temos na Bahia. Tem um amigo meu lá que é o pastor Joab. Ele me falando um tempo desse para trás que batizou as 60 pessoas. A igreja dele, a igreja de uma cidade de interior, tem uns 200 e poucos membros. E ele falando e o sogro dele era um homem assim que no altar da igreja dele não tinha nem cadeira. Ele sentava no primeiro banco da frente, do lado dos irmãos. Ele pensa num homem totalmente desprovido de vaidade. Ele não parecia que era o mais humilde dos irmãos. O dom do homem era servir. Mas ele deixou um legado de humildade. A igreja dele é uma bênção, né? Então, São homens que aprenderam de verdade aquilo que Cristo veio fazer, né? Que o próprio Cristo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido. diferente. Ele veio para servir. Se o próprio Deus manifesto em carne veio para servir, quem dirá nós, meros mortais? E esses homens conseguiram fazer e estão fazendo, né, isso com muita excelência. E hoje a gente vê isso também. Quando assim, sempre assim, quando eu viajava, a gente chega em algum lugar, a pessoa, você é filho do pastor Pimenta, professor. Então a gente já é recebido com carinho, honraria, sem dúvida. Já é diferente, né? Quando nós tivemos uma convenção uma vez em Santa Catarina, lá, o pastor presidente já chamou na hora na frente, pôs no altar, isso aqui são a família,
né? pastor Pimenta, né? Pimenta. Aí a gente sente feliz o legado que ele deixou, que você chega e você salvou coisa boa. Uhum. Né? Uns falam, rapaz, seu pai era demais, que seu pai chegava na reunião, quando o negócio esquentava, ele chegava, trazia uma paz, ele tinha uma palavra de paz, ele era um conselheiro, né? A gente chegava, conversava e conselhava. Assim, nunca era de tomar decisão, né, precipitada, e você vê se lá tomando decisão, principalmente chegar e conversar com o pessoal, não toma essa decisão não, que não é. O pastor Beni mesmo sempre falava, olha, eu sempre aconselhava com ele, sempre eu chegava, pastor Pimenta, como é que é? Então você vê, é uma pessoa que deixou Ou assim, seja, o próprio pastor Beni, que é um homem também de um legado Isso. extraordinário, chegou vamos dizer assim, a pedir Pedir aconselhamentos aconselhamento, pro seu era homem assim, que não se julgar pela posição. homens humildes que não tinham Isso. essa vaidade, por exemplo, como um presidente nacional vai pedir um aconselhamento para um mero presidente distrital, não havia esse tipo de sentimento não entre tinha. eles, né? Então, quer dizer, a coisa que quando no falecimento dele, quando o pastor Benner veio, o pastor Benner chegou e falou para nós, eu perdi um grande amigo. Foi um grande amigo. Né? Então, quer dizer, a visão dele, né, era assim, era algo tremendo para a igreja e não se mostrava que deixava. Uhum. Né? Então, quer dizer, ele deixou um legado assim, de muita humildade e sabedoria. Né? Um homem assim, que não tinha uma grande leitura com isso mesmo, a sabedoria dele, a espiritualidade dele, era algo tremendo. Ele era aquela máxima que ele não gritava, né? O povo que gritava, né? Davi matou milhares e milhares. Né? E quando o povo grita, tem aquele ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Quando ele chegar para você, acaba quando ele chegar para falar com ele, tem pessoa me falar comigo, rapaz, eu fico até sem jeito. Tem que ver como que eu falo. Porque assim, aquela mudar paz, ele transmitia paz. Né? E a presença assim. inspirava assim, respeito, temor. Eu caracterizo ele como uma pessoa de palavra e de presença. Uhum. Pessoa de palavra e de presença. A presença dele traz impacto, né? Tem uma parte aqui que é uma parte que não é boa, né? Mas a gente precisa falar, porque muitas pessoas que eu sei que conheceram o pastor Pimenta, ou até não conhecem a história aqui da igreja em Minas, e muitos jovens que estão chegando na igreja, outros até de outros lugares, distritos, estados, a gente do nada ficou sabendo, alguns que não acompanhavam, mas a família que já sabia de alguns processos de saúde que ele teve, como foi a questão do adoecimento e a piora dele, em que momento que veio ocorrer, né, essa circunstância tão difícil que foi a partida do pastor João. Na verdade, a partir de 2012, né, o estado de saúde dele foi se complicando. Né, mas o falecimento veio a acontecer em 2015, né, maio de 2015. Né, e aí nós fomos lutando. Né, teve uma época mais no final, ali 2014, 2015, que ele precisou de fazer hemodiálise, precisou de fazer fisioterapia. Aí, como os filhos trabalhavam, durante a semana eu levava ele, né? Era 2 dias para fazer hemodiálise e 2 dias intercalava. Um dia era hemodiálise, outro dia era fisioterapia, era eu que levava. Aí no sábado, né, o Maurício ou o pastor Wilson, que já estava em casa, levava ele, né, para fazer o procedimento de hemodiálise. E aí chegou o momento, né, que Deus quis recolhê-lo, né? Uhum. Foi difícil para nós, foi doloroso. né? Mas a gente sabe que nós estamos nessa vida de passagem, né? Um dia também vai chegar a nossa vez. Se o arrebatamento não acontecer antes, vai chegar o dia também de nós deixarmos a casa terrestre. Essa passagem física, né? Então é fácil, né, Wilson? Mas ele passava por esse problema todo de enfermidade, mas assim, a gente olha nesse, via a tranquilidade nele, ele falou assim, ficava assim, ó, preocupa comigo não, não se preocupar não, né, preocupa não. Muita vez a gente orando, né, para ele, que é negócio todo, né, tivemos assim, muito apoio também, né, da igreja, apoiou bastante os irmãos, né, outros pastores, ministros, né. Uhum. Então você vê que a passagem dele, porque ele adoeceu, teve, né, esses problemas de saúde todo, né, mas ele manteve firme,
né? E fé, sempre conversando com a gente, sempre, né? Mesmo nesse momento Isso. de leito, Leito. e foi um leito de morte, E ele manteve ali aquela essência de inspirar pessoas a servir, né? E uma coisa muito interessante, o sonho dele era ver uma turma de IBA formar. E Deus foi tão glorioso Que que quando, permitiu. na primeira vez que ele ficou internado, né, ficou um bom tempo internado, saiu da internação, né, aí formou a primeira turma de IBA, né, lá no Limoeiro. Pastor Delvair, né? Isso foi, inclusive, né, o obreiro Rodrigo, que é da igreja do Canãozinho, formou. E aquilo foi uma alegria muito grande para ele, que era o sonho dele era que aqui tivesse. E hoje a gente vê o obreiro Rodrigo dando bons frutos no IBA, né? Eu tive o privilégio de ser aluno do irmão Rodrigo, inclusive um convidado para trazer aqui, tá, irmão Rodrigo? Você vai estar aqui conosco. Vocês estão bem servidos. Bem servidos, bem servidos. Ali é a ovelha que a pessoa não quer que vá embora, Não, né? ali se falar, tô indo embora, fala, vai não, fica aqui. é o ministro que, né, acompanhou, né, e assim, boa audição, né, e Uhum. boa visão. Então, quer dizer, assim as pessoas vão aperfeiçoando, né? Então, quer dizer, o Rodrigo é um menino muito bom. Mas você vê que o pastor Pimenta, nesse período dele, ali do esse, igual falou aqui, a escola do IBA, né? E ele veio, ganhou alta, veio, e na hora de nós sair para ir, faltava aí, caiu em casa. Caiu, machucou, e aquele negócio todo, vai, não vai com ele, leva, não leva, nós conseguimos arrumar ele, vamos, pai, vamos aí. E ele Aí foi levanta, formado. levanta. Na formatura do IBA. Rapaz, e foi algo, assim, tremendo, rapaz. Quando eles acho que deu a palavra a ele, o microfone para ele falar, e quando ele pega o microfone e foi falar, a gente viu que ele, aquela presença, né, assim, de Deus ali naquela saudação dele, né, ainda ele falou um pouco ainda, né, assentou, ficou, graças a Deus ele viu o som dele revisado, né, e ele também, assim, praticamente sabia né, que Deus já ia levar ele, né, então ele falou, pastor, vou te visitar o senhor, ele falou assim, olha, vem rápido, que não vai dar tempo não. Ele sabia. Muitas pessoas falam, vem rápido, que não vai dar tempo. E Deus levou ele. E você vê, uma coisa que marcou muito na partida dele, doente, eu tossi da hemos de aves, e a pessoa quando faz hemos de aves já viu como é que é, né? A pessoa fica toda Debilitada, né? né? E chegou um senhorzinho em casa, enfermo, pediu para eu ir lá para ele. E eu, foi importante, atendi, né? O senhor veio, o senhor Tarcísio, veio, não, estou com uma dor no braço que eu não estou suportando. Pastor João, olha para mim. Aí eu fui lá, conversei com o pai, e foi, levantou a mãozinha dele, fraca, e pôs sobre aquela pessoa, orou, e o homem foi curado. Olha que maravilha. Foi curado. Aí foi para a igreja. Pra igreja. E ele é um cara que não ia na igreja. Ela, Ficava o dia inteiro na esquina lá da rua jogando baralho. Gente, largou cigarro, foi para a igreja. Aí, quer dizer, são testemunhos que dentro de uma visão humana é surreal, porque o homem à beira da morte, ele teve essa disposição de orar por cura, e Deus respondeu. E eu tive uma oportunidade também de receber uma cura quando ele impôs a mão sobre mim. Nunca vou esquecer isso, né? O que eu senti quando ele impôs a mão sobre mim. E Deus tinha falado comigo, eu estava no culto, eu comecei a passar muito mal dentro da igreja, muito mal, e aquilo foi só piorando, piorando. E eu pensei em chamar alguém para me levar embora, porque nesse dia o pastor Ilse ia pregar, e o pastor João estava vivo ainda, ele ainda estava com saúde. Aí, quando eu pensei em pedir alguém, porque eu já não estava aguentando mais, uma voz falou comigo, eu falei, você não vai sair daqui sem oração. E aí, eu com muito custo, eu consegui segurar até o final do culto. E quando chamou para o altar, eu fui a primeira a ir. Eu não estava me aguentando em pé. Eu não vou me esquecer disso. Ele impôs a mão sobre mim. Quando ele impôs a mão sobre mim, eu só senti aquele calor percorreu meu corpo, dos pés à cabeça. E aquela voz que tinha falado comigo no banco, você não pode sair daqui sem oração, falou novamente, olha, o que te causa mal não vai te causar mais. E eu saí dali sem aquele mal. Eu estava com a temperatura lá em cima, que eu fui cumprimentar, né, as irmãs, os irmãos. E esse Marília, você está muito quente, porque eu estava passando mal. Mas só que eu já não estava mais com aquela fraqueza que eu estava sentindo. Que na hora que ele colocou a mão, foi na hora a virtude da cura. Eu senti no meu. Maravilha. Uma coisa que marcou muito na partida do pastor João,
Na época eu não estava aqui no estado de Minas, mas chegou até a mim, né? Eu sempre tive muita amizade com os irmãos aqui. E aí foi assim, o sentimento de tristeza e até mesmo uma inconformidade com a partida. Aí imagina, para nós que somos cristãos, lidar, porque para nós o natural é dizer, não, agora a gente viveu, criou os filhos, os netos, chegou a hora de partir, é alegria. Mas no caso do pastor João, é natural. É como na partida do pastor Benny, que todo mundo sentiu muito, porque esses grandes líderes que influenciam muito, como foi o pastor Benny, como foi o pastor João, deixam esse sentimento. É como é que é um sentimento de vazio, né? É como que é uma lacuna que agora ali vai ficar com dificuldade de preenchimento, né? E isso foi uma das dificuldades que a gente teve ao assumir, porque você assumir a posição de alguém que foi grande diante de Deus e da sociedade, Sim, exato. E na partida desafio. dele, no dia assim da partida, foi no sábado, né? Aí até minha irmã ficava com ele direto lá no hospital. E falou assim, ó, hoje eu não vou ver o pai não, porque eu não aguento ver esse tanto que tá. Eu peguei e fui, né? Cheguei lá, o médico falou assim, ó, ele te ouve você, mas não tá falando não. E seu pai tá aí, pode ver ele. Aí cheguei lá, olhei, né? Não conversei muito com ele, mas vi assim, né? Uma mudança nele, né? Um semblante totalmente diferente nele. Né? E aqui me confortou eu. Mas como foi, eu cortei, conversei com ele, cumprimentei ele, aquele negócio todo. E eu senti um conforto, um consolo. Né? E assim, quando eu vim embora, eu falei assim, o pai hoje não passa não, hoje vai levar ele. E viemos para o culto. O culto foi um culto poderoso, abençoado, parece que assim, tipo assim, um culto de despedida, né? Todo mundo alegre, a presença de Deus manifestando, né? Aqui tem tudo, foi, de repente, já para as 10 horas, liga, né? Para mim poder ir levar as roupas que faleceu. Daí foi aquele shopping, né? Aquele bar que nós convidamos um que avisa outro, avisa as pessoas, né? Para estar vindo. E eu lembro também que assim que ele faleceu, acho que passou uma semana, 2 semanas, tivemos um evento, né? Também, e lá no evento, quando eles pronunciavam o nome dele, né? Muitos irmãos choraram, né? Ainda pela aquele sentimento ainda É, a dele ainda, né? Então, quer dizer, e muitos, né? Ia na igreja, chegar na igreja e falar comigo assim, rapaz, parece que eu estou vendo seu pai lá na frente, parece que o pastor Pimenta está sentado lá na frente. é. Parece que ele está falando lá na frente. Aí parece que ele, né? O pessoal sentia ainda, né? Assim, não estava assim, né? Totalmente desconectado da morte dele. Uhum. Né? Até que passou um tempo já, né? Já foi se aliviando, né? Eu mesmo andava muito com ele. Tinha vezes que eu estava dirigindo assim, parece que ele estava assim do meu lado, né? No carro, assim, dirigindo, assim. Andava muito com ele, A Marília convivia, emocionou. batia papo, como é que esse negócio de... Então, assim, é uma pessoa muito, né? É. E muitos irmãos, pessoa que andou com ele, falou assim, rapaz, olha, eu não suporto, cara, não consigo andar sem ver o seu pai, né? É assim, eu não estou acreditando que foi ainda. O senhor falando e a irmã Marília ali emocionada, eu me lembro que no culto de virada do ano, lá no bairro Novo Tempo, naquele momento de oração ali de virada de ano, o pastor Milton orando, e ele lembrou do falecimento do pastor João, e ele começou a chorar. Ué, Ele falando com Deus, Senhor, esse ano eu perdi meu pastor. Então, assim, a gente falando sobre isso, o peso de quem nós estamos falando, um homem de um legado, né? a igreja perdeu muito, nós tivemos uma grande perca, né? Porque é uma pessoa que você vê assim, que trazia aquela paz, aquela confiança, uma assim, estabilidade, tanto familiar, como também na família espiritual, que é, né? A A igreja. igreja, Pastora Elisa se todo aconselhava mundo muito com ele, muitos Ela pastores. falou assim, olha, eu perdi um pai. Né? Então, quer dizer, e vemos disso aí, ó, né? As pessoas, né, que conviveram com ele, outros falam, rapaz, eu ouvi falar tanto do seu pai, tanto do pastor Pimenta, eu não tive essa oportunidade de conhecer, mas o que eu ouvi falar dele, né, foi a grande perca para mim, não ter essa oportunidade, né, de estar assim, ter convivendo aproveitado, com né? ele, né, há mais tempo.
Então, quem conviveu, quem viu o período, né, viu esse tempo, foi algo tremendo, poderoso, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual o maior legado deixado por ele para vocês, assim? Eu falo para ti, pastor Wilson, e para a irmã Marília. Vocês podem responder individualmente. Acho que um dos maiores legados que eu vejo, né, dele, né, foi dele assim, resolver conflitos, né, e muitas vezes a gente estava em conflitos, né, e ele não, ele mantinha aquela calma, aquela Calma, paciência, e tranquilidade. muitas vezes a pessoa, também que a pessoa já estava indo para uma briga, e quando chegava a perder, a pessoa já desarmava, né, e ele passou isso muito para mim, né? Tem um período que eu passei por um problema também, né? Desse momento de transição também, né? Que estava subindo o lugar dele, aí enfrentamos problemas na igreja, coisa que muitas vezes dá vontade de chegar e responder ou debater a pessoa. Mas Aí muitas vezes você lembrava, isso, né? eu Meu pai lembrava não iria dele, comportar mas dessa meu pai não forma. comportava assim. Quer dizer, eu orava para Deus, me dá o sabedoria e entendimento. Como meu pai agiria. Isso, me dá o discernimento. O que eu estou enfrentando, né? Então, muitas vezes eu chegava a debater com a pessoa, eu sabia que ofendeu, que até então chegava, Pai do Senhor, cumprimentava, ria, brincava. Então, quer dizer, nunca tive conflito, nunca cheguei e peguei o microfone, que você é isso, você é aquilo outro. Então, quer dizer, isso marcou muito nele, e eu tento de toda forma trazer isso para o meu ministério. Muitas vezes a pessoa fala, mas você é bobo, se fosse eu não aceitava isso, assim, não, mas não é assim. Se fosse você, mas não é você, sou eu, que aprendi com meu pai. Então, muitas vezes as pessoas questionam. Muitas vezes na minha família mesmo, né? Meus irmãos, minha mãe fala, não, professor, se fosse o pai, o que ele faria? Aí eles falam um pouco, se fosse o pai, não fazia isso, não. Por exemplo, porque vocês estão querendo fazer uma coisa que o papai não fazia. Então, muitas vezes, assim, ele dá perdido, mas na frente ele ganhava. Muita pessoa chegou, pastor, eu me perdoa, me desculpa. Aí eu, naquele momento, eu estava, né? E falava, não tem problema, não, continua aí. Isso daí que ele fazia é o que hoje em dia se chama de inteligência emocional. Né? É quando você parece que está perdendo, né? Uma discussão, mas na verdade você está ganhando. Porque quando a gente debate ou discute, a gente está perdendo. Né? E isso nessa questão do temperamento, principalmente a gente que tem temperamento forte, eu te falo porque eu te falo porque eu tenho. E eu preciso lidar muito. Colérico, né? Eu preciso lidar muito com isso. Eu sei como é que é. Eu preciso lidar muito com isso em mim. A gente que tem um temperamento forte. A vontade é de pedir Deus licença 2 minutos, às vezes, né? Às vezes a gente perde muito, inclusive por responder, né? Por ser reativo, né? Então, esse jeito do pastor João, dessa serenidade que você alega, que às vezes você pegar isso, deixar quieto, parece que você tá perdendo, mas na verdade você tá ganhando. Ele fez uma coisa comigo uma vez, assim, né, quando eu parei, pensei na vida, olhei dentro de mim e falei assim, nossa, meu pai poderia ter acabado comigo. Poderia ter acabado me dando uma surra de mim. Né, assim, na juventude e tal, aí nós, 5 horas, tínhamos a bolinha no campo, né, nós íamos bater bola. Eles perguntavam na igreja ainda. Então, quer dizer, aí tinha um barzinho perto assim, aí a gente descia mais cedo, ficava perto do barzinho lá, sentado, né? Conversando, batendo papo. Nunca fui de beber, graças a Deus. Então ele me viu, me viu lá. Não falou nada. Eu fiquei lá. Aí deu lá e passou o pessoal do jogo, da bolinha, e eu fui junto com eles. Aí fomos lá, brincamos e tal. Aí chegou em casa, falou comigo, vem cá, senta aqui agora, vamos conversar. Aí começou, falou assim, olha, eu sei que você não bebe, não faz essas coisas, não fuma nem nada. Sei que você estava lá esperando a hora, vocês jogar uma bolinha sua lá, mas olha, não fique lá não, porque o povo vai falar de você. Vão falar que você está fazendo isso, que você é isso aqui, que não faz. Então, na hora que der, sai de casa, na hora que der, você sai daqui e vai. Mas não fica, rapaz, aqui foi a mesma coisa de... Ele poderia ter te proibido até de jogar um futebol, né? Brigado. Mas não, ele falou isso aí, quer dizer, nunca mais. Quer dizer, eu também não, assim, não estava na igreja, não estava firme na igreja. E eu gostava de bater uma bolinha. Então, quer dizer, mas em vez de eu chegar e falar,
admitindo, não, ele chegou a favor, falou assim, acabou. Ele quis colocar que o ambiente poderia E o ambiente, ligar você a Isso. coisa ruim, né? E falou, você chega lá, a polícia chegou a ganhar, vai falar que você tá lá. Passa uma pessoa e fala que você também. Só de você estar ali, né? Fácil. Então, quer dizer, aquilo... Então, quer dizer, ele é uma pessoa que conversava com você, orientava, né? Muitos líderes, né? Pastor, muitas pessoas iam pedir conselheiro, muitas pessoas da Nacional mesmo falaram, seu pai é um grande conselheiro, seu pai aconselhava a gente mais, então a gente tá aqui, quando ele chegava, falava, olha, não é assim não, é dessa forma, dessa maneira. Então, quer dizer, foi uma pessoa que, assim, e a gente conviveu com ele, né? E aprendeu muito. E eu busco muito isso para o ministério, né? Há muita pessoa, aqui eu falo, não, velho, calma aí, não é assim, né? Tem uma vez que eles até me confundiram, o rapaz apareceu, ele falou comigo, o rapaz ligou para mim, pastor, está acontecendo isso, aquilo, outro, tal. E eu falei assim, não, isso não é comigo, não, isso aí a igreja tem tem uma direção, uma diretoria, agora o diretor, o presidente, agora é outro, eu não tem nada a ver com isso não, meu filho, é o pai que é, mas eu não sou não, eu sou, entendeu? Eu estou assumindo o lugar dele aqui, ó, é o fulano agora que é o novo Presidente procura ele. distrital. Não, mas você resolve. Não, eu não resolvo nada. Marília, o pastor Wilson explanou bem essa questão do legado e responde uma outra pergunta aqui. O que ainda permanece vivo dos ensinamentos dele, que você acha que é mais marcante? A questão da consagração a Deus, da separação do mundo, né? Pastor João, ele era um homem, assim, de poucas palavras, mas bem acertadas, e, assim, ele de vida espiritual com Deus, né? Então, como já foi falado aqui da humildade, né? Da serenidade, desse poder de aconselhamento que ele tinha, mas essa questão, assim, da separação do mundo é uma coisa que eu trago comigo e a gente traz isso para a igreja, né? Continua naquele mesmo, aquele mesmo ensino que ele passou, né? De separação do mundo. Liderava pelo exemplo, né? Pelo exemplo. Entendi. Pois é. Eu queria deixar aqui marcado, porque o legado do pastor Pimenta é muito grande para ser tratado em um podcast Sim, só. sem dúvida. Então, esse aqui vai ser o legado 1, e aí a gente vai trazer a irmã Maria Pimenta para fazer o legado 2, e assim Deus vai preparando aí outros legados, porque ela vai ter que tratar de outras coisas específicas dele, como Sim. infância, detalhes Nos Da conhecer, conversão. mais conhecido, conversão, né? E outras coisas tão legais aí, né? De coisas que a esposa vai saber, alguns detalhes, né? A vinda dele para cá, né? Transições da vida dele aí que serão muito importantes para os nossos ouvintes, seguidores, saber. Mas uma coisa que eu quero também é falar um pouco do trabalho da Marília, do pastor Wilson, porque a gente sabe que a Marília é conhecida pelo QI, né? Que é elevadíssimo. O QI, Irmã Marília, milhão, né? ali. Mulher passou lá no concurso em Molevade. É? Rapaz, Eu ela... tive o privilégio de ouvi-la numa sala de aula do IBA. Pois é. E Aí- de vez em quando ela me salva, né? Hoje Mas aí pode falar, Ed. é quando a coisa aperta pro meu lado, tô tendo esse privilégio, tá, irmã Marília? Para mim, assim, é uma honra poder estar fazendo parte hoje do time de professores do IBA. Então, assim, eu me sinto, assim, honrado por Deus, não merecendo, mas eu fico assim, gente, eu dando aula no IBA. E há pouco tempo eu descobri que foi a indicação da irmã Marília, né, pro senhor. Mas eu tive esse privilégio, irmã Marília, de poder te ouvir, não só a senhora, mas o obreiro Rodrigo, pastor Delvair, né, um timaço de professores, irmã Lúcia, né, a gente não pode deixar de falar dela. Então, assim, eu me sinto privilegiado por isso. Mas sentar numa cadeira de sala de aula e ouvir a irmã Marília é top. Ela tem, graças a Aprende. Deus, muita bagagem. Felizes são as ovelhas lá, né? Que tem, graças a Deus, o prazer de estar sendo pastoreado por eles, né? Por esse casal. E eu quero deixar aberto aqui, né? Para em outras oportunidades eles virem trazer detalhes da igreja, detalhes do trabalho, dos departamentos e dos projetos que a igreja do Canaã tem, né, Marília? Falar também um pouco do ministério, de cada detalhe que tem.
lá na igreja local. Hoje a gente tratou um pouco mais, foi da vida do pastor João. Esse era o objetivo, né, desse podcast, mas já sintam-se convidados para o próximo, para a gente tratar mais especificamente. Mas voltando na pergunta do pastor Delrian, fala um pouquinho para nós, os ouvintes, da sua formação, a área de atuação, seu QI elevadíssimo. Vocês estão dizendo, né? Como eu falei no início, né? Eu vim de uma família simples, de zona rural, né? Com muitas dificuldades. Meu sonho era estudar, né? Fazer um curso superior, mas eu não sabia se eu ia conseguir, devido às condições financeiras. Né? Mas graças a Deus, Deus foi abrindo portas para mim, né? Deus me abençoou muito com essa questão da inteligência, né? Muito Nas mesmo. Nas turmas por onde eu estudei, eu sempre era uma das primeiras, né? Das melhores. Se destacava, né? Quando eu terminei o ensino médio, né? Eu fui fazer o técnico de química no Cefet. Eu passei em quarto lugar, né? Eu até assustei na hora que eu olhei a lista lá, meu nome estava em quarto lugar. Eu fiz, né? Eu não, eu vacilei, né? Porque eu fiz o superior logo em seguida e não fiz o estágio pro de química. Então, eu acabei perdendo o técnico por não ter feito estágio, sendo que eu fiz estágio de química para superior. E eu poderia ter casado, né? As duas coisas, mas na época eu não ter fiz. feito, né, concluído a parte do técnico, né? Isso. Através do estágio que fez no superior. Eu tentei, né? A primeira tentativa para o superior foi na federal, né? Sabe quando você vai você faz uma inscrição e vai fazer uma prova de vestibular sem ter noção de nada? Eu fiz e passei. Eu, na minha simplicidade. Nada tem noção de. Imagina Eu lembro que se tivesse estudado. Na época eu fiz para engenharia florestal, né? E eu era tão simples que eu não sabia nem como olhar os resultados para saber se eu passei. Nem uma outra pessoa olhou para mim e falou assim que eu tinha passado até. Passei como excedente, mas muito bem colocada, por eu não ter noção de nada. Numa Vocês estão federal. entendendo? Vocês que estão nos ouvindo, ela não sabia nem olhar se passou, mas tinha passado. Aí, pouco depois, eu recebi um panfletinho no meu trabalho, né? Da Unipac, hoje a Faculdade Única, e vi lá, meu desejo nessa época era fazer engenharia química, por isso que eu tentei engenharia florestal. Não tinha química, eu tentei a florestal. Né? Mas se eu passasse dentro da colocação, eu não sabia também como que eu ia fazer para ir para a federal, porque eu não tinha recursos. Né? Eu fui fazendo assim, né? Sonhando. Aí, quando eu vi lá a biomedicina, eu falei assim, ó, dá para me usar um pouco da química que eu já aprendi, né? Dá para me casar com esse curso aqui. Aí fiz, passei também, acho que em quarto lugar, terceiro lugar, me parece, que eu passei, aí fiquei concorrendo a um cruzeiro, né? Mas não ganhei o cruzeiro. Mas passei em terceiro lugar. Fiz o curso pela graça de Deus, porque o meu salário era a conta de pagar no início, né? A mensalidade é Topic, e por fé, né? Eu fazendo oração para me ser fiel a Deus com os compromissos, né? Da igreja. Deus me abençoou que eu ganhei, né? Aumento salarial. Assim, e quando eu formei, né? Eu lembro quando eu fiz esse concurso de Molevade, eu ainda estava estudando, né? E eu fiz aquele concurso assim, eu vou fazer para me saber quais são as perguntas, os tipos de questões que caem no concurso. Aí eu tinha professor que dava aula para mim, que também ia fazer o concurso. Aí eu fui assim para fazer, né? E aí, quando sai o resultado, foi até uma colega que ligou para mim. Né? A início, eram 6 vagas, né, no edital. Depois eles reduziram para 3 e eu passei no terceiro lugar e fui chamada. Primeira chamada. Né? Então eu vi assim, o quanto Deus foi me abençoando, sabe? Eu escolhi, né, dedicar a minha vida à obra de Deus, ao meu lar, mas Deus nunca me tirou a oportunidade, né, de atuar na vida profissional. Você falou, Então, assim, Deus tem me honrado, né, dentro das minhas escolhas. você falou até para nós um dia que, mesmo tendo essa capacidade acadêmica e até a formação, mas que tinha feito uma opção devido à demanda do ministério de cuidar da obra, né, junto com o pastor, Sim. também devido às filhas, né,
E a igreja, devido o peso mesmo, Sim, né? tem a questão das visitas, né? Hoje a gente vê que está todo mundo envolvido, seja com a sua vida profissional, familiar, a disponibilidade de tempo para atuação no ministério tem sido mínima, né? E aí a gente vê muitas pessoas, né? Eu tenho um apreço muito grande por esse trabalho de evangelismo, principalmente na questão de visitas. Então, assim, eu assumi, não foi ninguém que falou assim, não, pega isso, não. Foi eu que senti necessidade, né? E para eu conseguir conciliar, né, essas funções, atuar no ministério, cuidar bem do meu lar, como a Bíblia ensina, então eu tive que fazer uma escolha, olha. Eu posso atuar na vida profissional e brilhar lá? Posso, mas a minha escolha, né, foi de perder o brilho, né, profissional, mas me dedicar à obra de Deus, A mesmo no obra e a anonimato. família, né? Isso, É, na família. então, optou por ser a adjuntora idônea e cuidar ali da obra junto com o seu esposo, né? Então, Marina, nós vamos marcar aqui outros podcasts para você voltar com o pastor, você voltar também para falar mais da carreira profissional, pastor voltar para falar da obra, e pode ter certeza que vai ter outros temas para a gente trabalhar, tá bom? No mais, eu só quero agradecer, pastor Wilson, por ter vindo. Pode agradecer aí os ouvintes aí, os Todos seguidores. vocês estão ouvindo a nós, né? Desse podcast aí, que é muito bom, importante, né? Nós estamos relatando de um grande líder, né? Mas que Deus tenha ele e deixou para nós algo importante para nós seguir e caminhar, né? Então nós devemos manter firme a nossa jornada, incentivando uns aos outros. E você aí, continua firme. Deus possa abençoar você, a sua família, a sua casa e seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Também quero agradecer, né, vocês que nos ouviram até aqui, né, e que você seja um dos nossos também, né, que você seja alcançado com a graça de Deus, né, e cresça, né, na graça, no conhecimento do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Irmão Chegou no Helder, final, né? chegou. Agradeça aí nossos patrocinadores. Falando em patrocinador, nós temos uma novidade, mas é o senhor que vai falar da novidade, tá? Nós temos uma nova patrocinadora, tá bom? O senhor vai falar dela. E eu quero agradecer a presença do pastor Wilson, a irmã Marília, tá? Foi maravilhoso a gente poder falar aqui do legado do pastor João Pimenta, mas eu preciso agradecer aos patrocinadores, porque senão eles não patrocinam os próximos. Aí o podcast sai do ar, né? Meus queridos, muito obrigado a você, amigo, irmão, patrocinador. Nós estamos falando do pastor Rômulo de Montes Claros com a R4 Reciclagem. Nós estamos falando do irmão Cristiano de Belo Horizonte, da Betim Reciclagem. Esses homens de Deus que têm nos abençoado esse programa, têm mantido de pé esse projeto. Nós temos também a Rocha Segurança e Serviços, tá Olha bom? aí. Uma empresa voltada para terceirização de mão de obra, especificamente em portarias, limpeza e conservação. Brevemente, nós teremos um novo patrocinador também da área de reciclagem, que é a EW Reciclagem, se Deus quiser. E temos A irmã Ieda, né, com o trabalho lá da Modas SS e da Vila Linda Modas, que é uma marca lá que ela tá trabalhando de moda evangélica. As irmãs aí que Isso quiserem aí. se vestir, procura aí nossa irmã Ieda, tá bom? Quer se vestir Isso. fino, mas Isso. mantendo o padrão. Fino, plus Aí, size, ó. tem tudo lá, né? O fino que eu falei é de fineza. O plus size ficou por sua conta. Eu não sou autista, não, mas levo pro literal. Deixa eu te falar. Fala da novidade Deixa eu dos te falar. patrocinadores. E também a nossa irmã Flávia, né? Advogada. Advogada No dia que ela veio Flávia. aqui, você vê como é uma coisa espontânea. Ela falou: não, eu gostei tanto aqui do espaço, do estúdio, achei o lugar legal. Quero também fazer parte da colaboração. Então ela sentiu no coração de ser uma apoiadora e está cooperando conosco no processo. E aí agora nós estamos, graças a Deus, com esses patrocinadores que estão junto conosco no projeto aqui do podcast Conectados em Cristo. Agradecer ao Helder mais uma vez, né? Ele está aí numa fase
de adaptação no trabalho dele. Estamos aí, tá? Né? É reciclando vidas, é reciclando coisas. Chegando atrasado para a gravação do Pois podcast. Mas chegou. Ele luta e o Pedinho ganha dinheiro, né? É, desse jeito. Pastor Del Rian, quero te agradecer também, tá? Você que nos ouve, nossos amigos, irmãos, seguidores, esse projeto, ele é uma idealização do pastor Del Rian, e quando ele me apresentou, eu falei, não posso ficar de fora. Não tem sido fácil a gente chegar até aqui, mas nós acreditamos que estamos num direcionamento de Deus. Por isso da importância dos nossos amigos, os patrocinadores, porque o que nós estamos fazendo não é algo por vaidade, não é algo tentando trazer glória para nós, negativo. Esse projeto é para beneficiar a igreja de Cristo, então é algo assim novo no nosso ministério, né? O que nós estamos fazendo é desbravador, e agradeço a Deus, agradeço aos nossos patrocinadores, aos nossos pastores que têm nos abençoado, têm nos dado essa liberdade, e é isso. Nós vamos ter um outro podcast, né, que estaremos tratando num próximo sobre a vida de um outro servo de Deus que tem uma grande história no Ministério de Minas Gerais, né, que é o pastor Zé Fernandes, e o amor pela obra missionária, né? Fica ligado porque você vai também saber de coisas muito boas e histórias marcantes. Deus abençoe, muito obrigado, e a gente encerra por aqui mais um Conectados em Cristo podcast. Amém. Deus abençoe a todos.